O anime começa nos apresentando Coco, uma garotinha que acha que ninguém pode saber o que será ao nascer, mas se pergunta se o mesmo acontece com as bruxas. Um dia, ela decide ir à floresta e aproveita a natureza antes de lavar suas roupas em uma nascente. Um servo observa enquanto Coco derrama sabão na água para lavar cobertores brancos. Ela percebe o animal e pede desculpas, dizendo que já está terminando e que a água voltará ao normal em breve porque a nascente é tocada por magia. Ela pega os cobertores e sai, vendo a água brilhar e voltar ao normal, sem vestígio de sabão. O servo bebe sem problemas. Coco sorri e acha que a magia é realmente incrível. O mundo transborda magia, um milagre essencial, mas seu funcionamento é desconhecido. Apenas bruxas podem lançar feitiços, e pessoas comuns só podem ser abençoadas por ela. Nem todos podem se tornar bruxas, então ela acha que deve ser bom nascer sendo uma. Coco senta no telhado após estender os cobertores, desejando usar magia. De repente, ela pega os cobertores e tenta comandá-los para virar uma capa voadora. Nada acontece, mas um vento forte leva um lençol. Ela corre atrás e consegue pegá-lo, e então vê uma carruagem Pégaso no céu. Ela fica maravilhada ao vê-la pousar em frente à sua casa e corre escada abaixo. Coco procura sua mãe, mas ao abrir a porta, bate em um homem alto e desconhecido. Ela se desculpa, e ele dispensa, dizendo que a culpa é dele. A atenção de Coco se volta para um grupo de mulheres que examinam tecidos na loja. Uma delas encontra Harry e Lassie, que venderam rápido na cidade do castelo. Coco percebe que são as pessoas que vieram na carruagem. O homem diz que não está com elas e procura um tecido cor de fumaça. Coco se oferece para cortá-lo, e sua mãe concorda. Antes de começar, Coco pede para ver a carruagem depois, e sua mãe só permite se ela terminar cedo. Coco vibra e vai até o homem para pegar as medidas. Ela corta o tecido com precisão, e o homem observa, impressionado com sua concentração e mãos firmes. Ele elogia o corte limpo e diz que aquilo é magia de verdade. Coco nega, dizendo que magia é mais misteriosa, brilhante e valiosa. Envergonhada, Coco cobre o rosto, e o homem percebe o quanto ela gosta de magia. Ele pergunta por quê. Coco conta que quando era pequena, foi a um festival no castelo e conheceu uma bruxa mascarada. A bruxa ofereceu um livro de figuras mágico e disse que magia é um milagre que torna o mundo vibrante. Mostrou a ela a carruagem Pégaso, a fonte eterna e até os paralelepípedos. Coco se encantou e comprou o livro com o dinheiro dos morangos assados. Sua mãe ficou confusa, mas Coco decidiu que queria ser bruxa. Porém, sua mãe disse que era impossível, pois só quem nasce com poderes pode ser bruxa. Coco tentou convencê-la, dizendo que o chão brilhava sob seus pés. Sua mãe disse que se brilhasse até em casa, talvez ela pudesse usar magia. Naquela noite, Coco chorou ao perceber que o brilho havia parado. Agora, ela chora ao lembrar, mas não desiste do sonho. O homem ouve atentamente, mas um barulho os interrompe. Lá fora, a carruagem Pégaso foi derrubada por duas crianças. Coco se aproxima, e uma criança nega, mas a outra a expõe. As mulheres ficam furiosas, e a mãe de Coco se desculpa. Uma delas diz que desculpas não resolvem, pois não podem voltar sem a carruagem. O homem então se oferece para consertá-la. As mulheres desconfiam, mas ele puxa seu chapéu pontudo e se apresenta como Kefrey, um bruxo. Elas confiam nele. Kefrey diz que vai reaplicar o feitiço no assoalho, mas fazer ao ar livre é complicado. Coco oferece a oficina, e sua mãe a repreende, mas Coco insiste porque quer ver o feitiço sendo lançado. Kefrey se tranca na oficina e pede que ela vigie para ninguém olhar. Coco fica triste e percebe que a vida não é fácil. Ela vê as crianças subindo no telhado para espiar, e ela mesma tenta, mas as cortinas estão fechadas. As crianças desistem, e Coco está prestes a desistir quando um lençol cai sobre ela. Ela se lembra que pode entrar pelo telhado. Coco entra escondida e vê Kefrey desenhando símbolos com uma caneta. Ela percebe que a varinha do livro era na verdade uma caneta, e que feitiços não são lançados, mas desenhados. Quando Kefrey termina, ela sai sem ser vista. A carruagem é consertada, e as mulheres vão embora. Kefrey também parte. A mãe de Coco diz que está aliviada, pois temia que Coco quisesse ir com o bruxo. Ela perdeu o pai para uma doença e não suportaria perder a filha. Coco abraça e diz que não a deixará. Naquela noite, Coco examina a caneta e confirma que é mesmo uma caneta, com tinta no cristal. Ela pede desculpas à mãe e mentalmente decide tentar desenhar um feitiço.
Ela copia os padrões do livro com mãos firmes, mas nada acontece. Desapontada, ela descansa a cabeça, e uma gota de tinta cai, conectando as linhas e completando o círculo. O feitiço brilha, criando faíscas que iluminam o quarto. Coco pula de alegria, mas logo se preocupa com o que o bruxo pensaria. Mesmo assim, tenta outro feitiço. Enquanto isso, Kefrey acampa na floresta e pensa na história de Coco. De repente, ele percebe o que o livro pode ser. Coco desenha outro feitiço, mas é de fogo, e ela apaga em pânico. Depois de várias tentativas, ela aprende que feitiços maiores são mais fortes e os bem desenhados duram mais. Desenhar grande e bonito é difícil, e Kefrey fez parecer fácil. Então, Coco coloca papel sobre o livro para contornar os padrões. Ela consegue copiar quase perfeitamente um feitiço difícil, sem saber que algo a observa. Ao completar a última linha, Kefrey agarra por trás e atira da casa. O feitiço brilha intensamente e causa uma explosão mágica. Kefrey voa com Coco e pergunta que feitiço foi aquele. Ela diz que só contornou o padrão do livro. Eles veem a mãe de Coco do lado de fora, e Coco tenta avisá-la, mas é tarde. A magia envolve a mãe e a casa, transformando tudo em cristal. Coco entra em pânico e implora para ser solta, mas Kefrey a segura e explica que ela seria pega também. Ela se solta e corre, mas ele a pega novamente e voa para longe. Coco chora e se desculpa, dizendo que não sabia. Kefrey diz que não havia como saber, pois o segredo era guardado para evitar isso. Ele explica que tinta especial e selos são tudo o que basta para usar magia, e essa é a grande regra das bruxas. Agora que ela descobriu, ele precisa apagar suas memórias. Coco implora para não esquecer, pois só assim poderá salvar sua mãe. Ela diz que decorou o livro inteiro. Kefrey muda de ideia, percebendo que se o livro pertence a eles, apagar a memória de Coco faria com que ele perdesse o rastro. Coco diz que lembra da página que copiou, e se encontrarem o livro, podem descobrir o selo. Kefrey admite que há uma chance de salvar sua mãe se descobrirem qual selo foi usado. Coco implora para não ter a memória apagada e promete fazer qualquer coisa. Kefrey pergunta se ela consegue guardar o segredo e se está disposta a aprender, porque uma vez que saiba a verdade, não há volta. Ela deve se tornar uma das que conhecem o segredo, e essa é a única forma de manter suas memórias. Kefrey decide então que Coco se tornará uma bruxa. Coco é despertada por uma brisa fria, mas Kefrey está ao seu lado e explica que chamou uma carruagem Pégaso para elas. Menciona que voar tão alto deve ter sido frio com ela de pijama, mas já estão quase chegando. Antes que ela possa dizer algo, ele mostra os prédios nas montanhas e diz que aquele é o ateliê dele e a escola onde ela vai estudar. Ao aterrissarem, Kefrey informa que plantou sementes de silvas guardiãs ao redor da casa dela, para que cresçam rapidamente e atuem como barreira. A casa foi petrificada por um feitiço desconhecido, então isso vai impedir que pessoas se aproximem. Kefrey para ao perceber que Coco está chorando, e se aproxima para perguntar o que há de errado. Coco enxuga as lágrimas e explica que prometeu à mãe que não a deixaria sozinha. Kefrey entende a situação, a guia para dentro e tenta tranquilizá-la, dizendo que ela não sabia o que fazia, então não deveria ser tão dura consigo mesma. No ateliê, ele usa magia para criar uma bola de água e pede que ela deixe todas as lágrimas saírem, e então olhe para frente porque este vai ser o novo lar dela. Coco para de chorar, maravilhada com a magia, embora não saiba o que fazer com ela. Kefrey lembra que ela precisa trocar de roupa e sai. Coco não tem ideia de como usar a água, que parece redonda e flutuante demais. Ela tenta chamar Kefrey, dizendo que tem medo de tocar em magia que não entende. Mas uma garota chamada Teti aparece e diz que não há motivo para medo, pois não é uma magia difícil. Explica que é uma bolha de vapor, que puxa a água da umidade do ar. Teti inclina a bandeja e derrama a água para Coco limpar as mãos. Coco agradece, e Tetia fica animada por ouvir um obrigado. Elas repetem agradecimentos várias vezes, até que Rit as interrompe e diz a Coco que pode ignorar Tetia se ela for exagerada. Tetia esclarece que estava apenas ajudando. Coco percebe que Rit segura uma bandeja com caneta e tinta, e pergunta se ambas são bruxas. Tetia informa que são aprendizes e estudantes do chefe. Pergunta se Coco não é bruxa também. Coco confessa que ontem foi a primeira vez que desenhou um feitiço, mas que vai morar ali. Tetia e Rit ficam quietas, e Tetia pergunta se ela é a pessoa que fez aquilo. Coco não sabe do que falam. Tetia explica o boato sobre uma forasteira que usou magia proibida e foi permitida como aprendiz com memórias intactas. Kefrey retorna e pede que Rit e Tetia vão estudar. Dá a Coco o uniforme.
Ela aceita relutantemente, e ele pede que não tenha medo, pois vai explicar tudo. Kefrey conta a história da magia. Há muito tempo, magia não era especial, apenas combinação de padrões e tinta, uma ferramenta que qualquer um podia usar. Isso gerou conflitos. Quando humanos têm poder para fazer qualquer coisa é o que farão. Muitos feitiços horríveis foram criados. As poucas pessoas conscientes se uniram como bruxas para tirar as memórias das pessoas sobre a magia, confiando o segredo a discípulos que juraram protegê-lo. Esse foi o dia do pacto. Desde então, as pessoas acreditam que magia é um poder apenas para escolhidos. Se a verdade se espalhasse, o mundo entraria em caos. Por isso todos são cuidadosos e começaram a falar sobre Coco. Kefrey pede desculpas, mas Coco diz que trouxe isso sobre si. Pergunta o que é magia proibida. Kefrey explica que a magia desenhada na era de conflito e banida no dia do pacto, magia para ferir os outros. Coco pede que ele a ensine tudo sobre a magia que ela não deveria usar, para não ter medo. Kefrey admite que normalmente diz para não apressarem as coisas, mas com ela é diferente. Leva ao andar de baixo e explica que qualquer feitiço lançado diretamente sobre o corpo humano é proibido: transformação, alteração de idade, teletransporte sem portas, manipulação de pensamentos, ferir ou curar. Há uma exceção: apagar memórias. Ele desenha um feitiço e cria uma lâmpada, explicando que a maioria dos feitiços é lançada em ferramentas. No porão, mostra uma janela especial. Gira as molduras cobertas de feitiços e a paisagem muda, revelando um lago. Coco se surpreende. Kefrey explica que é uma passagem de janela, que conecta duas janelas com o mesmo padrão. Mostra a Torre dos Tons, onde todos os livros de magia são duplicados. Coco quer ir até lá agora, mas uma criatura colossal emerge do lago. Com um movimento de cauda, uma onda os atinge. Kefrey gira as molduras de volta e explica que aquela é o desafio do bibliotecário. A torre é protegida por 4 bibliotecários, e só bruxas que superam podem entrar. Por isso ela precisa estudar. Ele admite que ficou feliz com o entusiasmo dela. Gira as molduras novamente, mostrando um campo de flores, e diz que feitiços não proibidos são os que trazem felicidade. Coco se maravilha e aceita a proposta. Kefrey a leva ao novo quarto e bate 3 vezes. Como ninguém responde, presume que Agot não está. Abre a porta e diz que Agot será sua colega de quarto. Coco explora o lugar. Kefrey diz que ela pode descer as escadas nos fundos e trancar as portas. Diz que ela deve descansar, tem coisas a resolver, e pode chamá-lo. Ele sai e faz uma chamada com um dispositivo mágico, agradecendo por permitirem que aceitasse Coco como aprendiz, e informa que ainda não há informações sobre o livro ilustrado. Coco observa o espaço de trabalho com animação. Prestes a tocar em algo, Agot aparece e avisa que aquele é ao lado dela da mesa. Coco congela e a vê flutuando. Agot pede que ela se afaste para pousar. Coco se desculpa. Agot diz que já sabe que ela é a forasteira, e que sente muito pela mãe dela, pois por causa do que Coco fez, ela nunca mais voltará a ser humana. Coco fica magoada, mas diz que veio para salvá-la se tornando bruxa. Agot mostra as mãos com pontas dos dedos pretas de tanto desenhar selos, e diz que trabalharam até passar nos testes. Coco é apenas uma garota comum, então não há como se tornar bruxa. Coco não desiste, diz que já desenhou feitiços e só vai saber se tentar. Agot pede que ela prove seu valor, pois os testes começam amanhã. Tetia entra sem bater e avisa que a comida está pronta. O estômago de Coco ronca, e Agot vai embora. Hit e Tetia estão animados com a festa de boas-vindas. À mesa, percebem que há comida de sempre. Tetia pergunta sobre a festa, e Kefrey diz que foi em cima da hora, então farão em outra ocasião. Pergunta por Agot, e Tetia informa que ela vai comer no quarto. Kefrey diz que seria bom se ela se juntasse, mas não há o que fazer, então pede que Coco faça as honras. Coco dá a primeira mordida e se maravilha com a comida. Tetia diz que elas assam o pão, e Hit elogia o mestre cozinheiro. Kefrey explica que é graças ao trigo e vegetais locais. Coco aproveita o jantar, mas à noite não consegue parar de pensar na mãe. Isso a entristece, mas também a determina. Na manhã seguinte, ela decide estudar, mas não sabe por onde começar. Kefrey a surpreende e pergunta o que ela precisa saber. Dá a ela os componentes e explica que ela vai aprender mais fazendo do que lendo. Coco fica animada, mas lembra da varinha de tinta e sente medo. Ainda assim, está determinada. Kefrey começa, mas Coco desmaia ao ver as primeiras lições.
Ele pergunta se devem pausar, mas ela se levanta e diz que está bem. Kefrey pede que ela explique o que aprendeu. Coco diz que um feitiço tem 3 elementos: sigilo no centro, signos ao redor e anel externo. Sigilos de fogo, água, luz e vento determinam um tipo de magia. Signos determinam forma, tamanho e direção. O anel trava e ativa o feitiço. Coco se sente tonta e confessa que mal consegue acompanhar. Kefrey a parabeniza. Ela tenta desenhar um feitiço, mas descarta o papel antes de terminar. Kefrey pega o papel e pede que ela não o jogue fora. Coco entra em pânico, envergonhada com o desleixo. Kefrey lembra que é assim porque ela está aprendendo. Aponta que o anel não está conectado, então o feitiço não ativou. Diz que é natural ter mãos trêmulas, como um filhote aprendendo a ficar de pé, e que ela vai se acostumar. Coco se acalma. Kefrey pede que ela conecte as linhas e ative o feitiço. Quando ela conecta o anel, o feitiço funciona, mas uma corrente de água dispara em direção a Agot, encharcando a Coco. Entra em pânico e pede desculpas, tentando secar o trabalho de Agot. Kefrey tenta acalmá-la e se desculpa com Agot. Agot arruma o cabelo e diz que está bem, mas pede para ver o selo que Coco desenhou. Kefrey permite. Agot encontra o erro: um dos signos é mais longo que os outros, amplificando a pressão naquela direção. Kefrey confirma e elogia. Dá a ela uma toalha e diz que pode deixar Coco sob seus cuidados. Ele explica que ficará fora por 2 ou 3 dias visitando o grande salão, e espera que Agot cuide de Coco. Agot concorda. Coco não parece certa, mas Kefrey diz que ela pode aprender com os colegas e vai embora. Coco se aproxima de Agot para pedir desculpas novamente, mas Agot a interrompe e diz que não precisa. Ela encara Coco e lembra que pediu que ela provasse seu valor, então não vai haver mais moleza. Enquanto isso, Chifre encontra Ara no fundo do mar, indo para o grande salão depois de muito tempo. Ela diz que ele tem causado problemas novamente e que ouviu sobre sua nova aprendiz. Tiff admite que as notícias se espalham rápido e lembra que ela pode ser a conexão com os chapéus de aba que ele procura. Kefrey para ouvir isso e diz que ninguém usou magia proibida em 4 anos, então Coco é uma pista importante. Tiff esclarece que não é sobre isso e menciona que Coco ainda não fez os testes, então não é oficialmente sua aprendiz. Ara se surpreende, e ele lembra que é cedo demais e má época. Ela concorda porque agora a Cordilheira Dada está em sua elevação mais alta. Kefrey diz que não sonharia em submeter alguém a esse teste agora, pois poderia até matá-lo. Mesmo assim, Agot prepara o portal para enviar Coco à Cordilheira Dada. Coco já está pronta, mas duvida porque Kefrey não está ali. Agot lembra que ela fará o teste sozinha de qualquer forma, então não há necessidade dele. Coco insiste que acabou de chegar, mas Agot esclarece que passou no teste aos 10, e todos precisam passar para serem aprendizes. Então, ela explica o primeiro teste, o consentimento da coroa, onde Coco pode levar apenas 3 artefatos e seus componentes, precisa alcançar o cume por conta própria e colher a erva diadema. Agot dá a ela o orbe de orientação e a bolha de vapor. Coco guarda tudo, e Agot abre o portal, querendo que ela vá logo. Antes de partir, Coco hesita e pede sapatos, pois viu as solas brilharem enquanto voava. Ao ver a expressão de Agot, ela se arrepende e pede que esqueça, mas Agot cede e lhe dá seus próprios sapatos. Coco tenta agradecer, mas Agot a empurra para a cordilheira e avisa: ela só pode fazer o teste uma vez, se falhar, nunca será aprendiz de Kefrey e terá que deixar o ateliê. Coco é deixada sozinha em uma floresta escura. Mesmo sabendo o que fazer, está apavorada, mas sabe que tem que dar o melhor e não a volta. Ela puxa o orbe de orientação, descobre como funciona e começa a andar com determinação, dizendo que pode lidar com uma escalada. Mas tropeça e cai. Teimosa, levanta-se e continua, lembrando que Agot passou aos 10. Se ela conseguiu, Coco também consegue. Ela sai da floresta e chega à Cordilheira Dada, que flutua sobre um lago. O orbe aponta para cima, então a erva está em um dos cumes. Ao ver um pássaro de 4 asas, ela lembra dos sapatos. Coco pula e tenta voar, mas nada acontece. Ela cai e decide observar as solas, notando que o selo de conjuração está dividido entre os pés. Ela alinha os sapatos para unificar o selo e consegue flutuar. Animada, logo perde o equilíbrio e cai em arbustos, lembrando das palavras de Kefrey: ela é como um recém-nascido tropeçando. Mesmo assim, está feliz por ter voado e tenta novamente. Ela cai várias vezes, mas se lembra de que Kefrey disse que ela se acostumaria. Cheia de determinação, ela tenta repetidas vezes. Enquanto isso,
Kefrey entrega uma inscrição no grande salão. Ala diz que se ele morasse lá, não viajaria tanto, e poderia trazer seus aprendizes. Kefrey esclarece que só vai lá quando precisa. Elira diz que seu ódio pelo grande salão é profundo, mas o avisa para ficar de olho nos aprendizes, pois crianças podem aprontar sem adultos. E Coco continua tentando voar para alcançar a cordilheira em sua elevação mais alta. Depois de muito tentar, ela mantém melhor o equilíbrio e sobe, mas quando está prestes a alcançar o cume, perde o controle e cai. O pânico a faz separar os sapatos, desfazendo o selo. Ela junta os pés por um instante e se segura nas raízes. Uma criatura branca e fofa aparece, e Coco se assusta, soltando as raízes e caindo na água. A criatura cai com ela e se agarra ao orbe. Coco percebe que é um pincel amigo. Ambos saem da água, e os sapatos de Coco estão cobertos de lama. Ela tenta limpá-los, mas o selo sai facilmente. Ela tenta desenhá-lo novamente, mas a tinta derramou na bolsa. O sol se põe, e Coco se pergunta se acabou. Tetia nota a ausência de Coco e pergunta a Agot. Agot diz que Coco foi para a cordilheira dada para o teste. Tetia entra em pânico, mas Agot diz que a maioria faz o teste antes de vir. Se ela não passar, não merece ser aprendiz. Agot odeia quem não consegue fazer o que ela faz, especialmente forasteiros. Ela diz a Tetia que Coco vai falhar porque a cordilheira está no ponto mais alto e ela não voará tão alto com seus sapatos de seda. Coco não conhece as regras nem o perigo, e Agot não quer alguém assim em seu mundo. Tetia fica arrasada e sem fome. Hit pergunta se ela não vai comer, e quando Tetia diz como se sente, Hit vai buscar mais comida. Tetia reclama, mas Hit lembra que só resta esperar por Kefrey. Enquanto isso, Coco usa um barco para alcançar a cordilheira, mas não chega perto das raízes. Ela tenta desenhar o selo novamente com a pouca tinta, mas não flutua. A tinta dilui porque os sapatos estão molhados. Ela pensa em desenhar o selo nos pés, mas descarta a ideia, lembrando que magia no corpo é proibida. Ela começa a achar que Agot estava certa, qualquer um desenha, mas nem todos são bons. Talvez seja preciso ser especial para ser bruxa. Então Coco se lembra de sua mãe, que lhe ensinou alfaiataria. Ela aprendeu a usar as ferramentas quando pequena, e sua mãe a ajudava a fazer linhas retas. Coco aprendeu tanto que Kefrey reconheceu seu trabalho como magia de verdade. Lembrando disso, ela tem uma ideia. Ela vai à floresta, pega materiais e volta ao barco. Usa um tecido coberto de tinta enrolado em uma pedra, e usa a bolha de vapor para diluir a tinta. Sua capa está rígida com lama seca, então ela desenha nela. Com a orientação da mãe, Coco traça uma linha firme, fazendo o que sabe. Kefrey disse que é natural ter mãos trêmulas com ferramentas novas, então ela usou uma ferramenta que conhece. Seus dedos dançam livremente até o amanhecer. Ela desenha um selo perfeito na capa, grande o bastante para ser a vela do barco. A criatura acorda, e Coco a cumprimenta, perguntando se ela se instalou. Ela mostra o selo, dizendo que está feio, pois o sigilo precisa ser centralizado e os sinais uniformes. Kefrey ensinou que sinais desequilibrados podem direcionar energia, então ela fez um mais longo de propósito. O pincel amigo pula nela, querendo ir junto. Coco sorri, pede que ele se segure e feche o selo. O barco treme, e Coco se anima, mas ele desce em vez de subir. Ela percebe que errou a direção dos sinais. O barco perde o controle, as velas se soltam e Coco voa com a capa. Desesperada, ela se segura e, depois de um tempo, consegue controlá-la. Coco percebe que está voando com seu próprio feitiço e criou uma verdadeira capa de voo. Ela está radiante, pois é a magia que amou desde criança. Lembra-se de sua antiga casa e de como ajudar a mãe a ensinou magia. Ela se emociona com a memória, mas se enche de determinação. A erva está mais alta, então ela sobe e a encontra. Capturá-la não é fácil. Ela perde o equilíbrio várias vezes e quase cai, mas se segura firme. Focada, ela tenta repetidamente, quase se chocando. A memória da mãe a faz assumir o controle. Cheia de determinação, ela pede que sua mãe a espere, pois vai assumir a responsabilidade. E assim, ela finalmente alcança a erva diadema. Kefrey retorna ao ateliê e fica chocado ao saber que Coco foi para a cordilheira dada. Tetia se alegra que alguém entenda a gravidade, e Kefrey concorda. Ele deixa de lado o que trouxe e diz que precisa salvá-la. Tetia tenta detê-lo, dizendo que Coco vai falhar se ele interromper, mas Kefrey esclarece que era cedo demais, pois ela não viveu cercada por magia como eles.
Ele avisa que se algo acontecer a Coco, ela não será a única perda. Kefrey abre o portal, mas para surpresa de todos, Coco está do outro lado segurando a erva diadema. Tetia a abraça, chorando de alívio. Coco não entende o alvoroço, mas mostra a erva a Agot, dizendo que conseguiu o consentimento da coroa. Agot não diz nada e vai embora, claramente infeliz. Kefrey diz a Coco que é extremamente perigoso lançar feitiços sem preparo. Ela percebe o erro, e Kefrey explica que ela poderia ter morrido, então ela nunca mais deve fazer isso. Coco pede desculpas, e Kefrey diz que ela não precisava se provar, porque já é sua aprendiz. Ele lhe dá o que trouxe do grande salão, um uniforme. Ele explica que é a prova de que ela é uma bruxa, orgulho e corrente para não abusar da magia. Coco veste o uniforme e coloca o chapéu pontudo. Kefrey diz que ele vigia sua magia, e ela não deve esquecer seu peso. Coco sorri e promete cuidar bem dele. Em uma mudança de cena, vemos uma bruxa misteriosa. Kefrey explica que existem muitos tipos de magia, mas 4 são particularmente importantes. O sigilo da água concede controle sobre a força nutritiva, fonte de toda a vida. O sigilo da terra permite transformar pedra em areia e areia em pedra. O sigilo da levitação liberta para visitar reinos distantes e impulsionou muito progresso. E o sigilo da chama tornou-se a espada e o escudo da humanidade. Kefrey menciona que as bruxas chamam esses de tetra primário e diz a Coco que ela deveria experimentá-los. Coco se esforça para desenhar os selos de conjuração, mas acaba colocando fogo no papel. Tetia usa uma bolha de vapor para apagar as chamas e pergunta se ela está bem. Coco agradece, e Tetia, feliz, pergunta o que ela tentava fazer. Coco explica que desenhava o feitiço pirobal como parte da prática de levitação. Kefrey avisa que o sigilo do fogo lida com fenômenos sem forma e pode ser perigoso se não for mantido no tamanho e equilíbrio certos. Tetia começa a voar com seus sapatos de sil e diz que pensava que Coco já dominava a levitação no nível dada. Coco explica que estragou os sapatos que Agot lhe emprestou e queria consertá-los antes de devolver. Já terminou tudo, exceto o selo nas solas, mas suas linhas saem tortas. Kefrey sugere que talvez ela não esteja usando a caneta certa, pois cada pessoa precisa de pesos e pegadas diferentes. Tetia se anima e diz que irão à papelaria mágica. Kefrey confirma que é uma loja de materiais mágicos. Coco fica tão animada que pede um momento para processar, pois parece um sonho. Mais tarde, voam para fora do ateliê em direção à papelaria. Como Aga e Coco não têm sapatos de sil, Kefrey as carrega. Chegam a Kalan, distrito dos pântanos arborizados. Kefrey diz que há a ilha no Banco de Areia, a cidade de bruxas mais próxima. Coco se maravilha ao ver tantas bruxas juntas. Kefrey explica que construíram a ilha para proteger a cidade dos vermes-lama. Tetia o interrompe para avisar que Coco não está ouvindo. Agot então diz que tem coisas melhores para fazer do que ser guia turística e vai sozinha. Kefrey pergunta a Coco como vão as coisas com Agot, e Coco hesita, dizendo que gostaria que fossem mais próximas. Pela cidade, Coco se encanta com tudo. De repente, vê algo num beco escuro, mas quando se vira, já sumiu. Tetia a repreende para não se separarem. Chegam à papelaria A Espada Estrelada. Coco fica boquiaberta ao ver uma antiga árvore de prata no meio da loja. O dono, não Noah, estranha que uma aprendiz não conheça algo tão elementar. Kefrey explica que ela é aprendiz há pouco tempo. Noah percebe que é a garota famosa e se desculpa por não tê-la reconhecido. Ele diz que tudo na loja foi feito por ele e seu neto Tarta, incluindo canetas e tintas. Coco não entende o processo, então Noah decide mostrar. Ele pega um galho da árvore, mergulha em líquido e, com calor, vira tinta preta. Kefrey explica que é seiva de madeira, o sangue da árvore. Noah conta a lenda, uma árvore de prata se apaixonou por uma bruxa e ofereceu seu sangue como tinta e galhos como varinhas. Coco reage e confirma que veio procurar uma varinha. Noah prepara tinta fresca para ela testar. Enquanto Coco caminha pela loja, vê a bruxa misteriosa na janela. Corre para fora, mas a bruxa foge. Coco a persegue pela cidade. Tetia e Risa seguem, preocupadas. Agot, no mercado, é esbarrada por Coco e arrastada para a perseguição. Coco segue a bruxa por becos sem fim, correndo em círculos. Quando acha que a perdeu, a bruxa aparece e a atrai mais fundo. Uma névoa estranha surge, e todas se perdem. O amigo pincel também desaparece. Agot alcança Coco e pergunta o que ela está fazendo. Coco diz que viu a pessoa que lhe deu o livro de magia proibida, mas ao apontar, só vê um beco vazio. Agot acha que foi perda de tempo, mas Tetia tenta animar. Riz nota que a paisagem é diferente e o amigo pincel sumiu. Agot concorda, as paredes e o chão são de pedra branca, não de Corin. Tetia usa seus sapatos para ver de cima e confirma que não é Corin. Alguém as teletransportou sem que percebessem, o que é magia proibida. Tetia desce em pânico e foge. As garotas a seguem. A bruxa misteriosa observa e admite que não tem negócios com as outras, mas já não importa. Coco e as outras encontram um dragão gigante. Agot ordena que recuem devagar, mantendo o contato visual. Quando estão longe o suficiente, ela dá o sinal e correm.
O dragão as persegue. Agot se vira e ataca com um sigilo de fogo, envolvendo o dragão em chamas, e fogem. Coco se anima e elogia Agot. Agot explica que usou o sigilo do fogo com o signo do vento em espiral, e que desenhou os feitiços com antecedência na palma. Coco fica impressionada. Chegam a um beco sem saída. O chão treme com os passos do dragão. Tetia grita que não quer morrer, que não deixou nenhum feitiço para o mundo. Coco percebe que é toda culpa dela. Agot acalma Tetia, lembrando que são aprendizes e vão encontrar uma saída. Agot decide usar um feitiço quebrador de paredes e pede que Riz e Tetia ganhem tempo. Coco fica paralisada, pensando no olhar de Tetia. Tetia desenha um sigilo de levitação em seu uniforme, que voa e distrai o dragão. Agot e Riz elogiam a ideia. Coco vê um selo estranho na parede e tenta avisar Agot, mas acidentalmente estraga o desenho dela. Agot perde a paciência e diz que transformar a mãe em pedra e colocá-las em perigo também não foi de propósito, mas continua sendo culpa dela. Coco fica em silêncio. Agot diz que não tem tempo para recomeçar e precisam achar outra rota. Riz termina o selo e a parede desaba. Elas fogem. Coco fica para trás, chocada. Enquanto isso, Kefri as procura desesperadamente. Ele admite que não esperava que os Brimedcaps fizessem contato pessoalmente, uma facção perigosa que usa chapéus antigos e máscaras. Ele achava que Coco daria uma pista, mas não que viessem até ela. Tarta não lembra de mais nada. O amigo pincel aparece e Kefri percebe que ele sabe onde elas estão. Vai escurecer, então Kefri corre atrás da criatura, torcendo para que todas estejam bem. O dragão notou a distração de Tetia e retomou a perseguição. Infelizmente, as garotas não avançaram nada e estavam exatamente no ponto de partida. Sem muitas opções, Agot sugeriu se esconder e ficar quietas, e todas acabaram debaixo de uma ponte. Tetia surtava com a possibilidade de morte iminente. Coco tentou animá-la, mas, diante da perseguição de um dragão, não havia muito lado bom. Por isso, Coco fez o que pôde e deu sua capa para Tetia. Coco sempre se sentia mais confiante usando-a, pois, não importa o medo, lembrava que parecia uma bruxa por fora. Queria que Tetia ficasse com ela, nem que fosse para acalmá-la um pouco, assim não se sentiria inútil. Ao ouvir isso, Tetia se sentiu péssima e ativou um feitiço que criou uma bola fofa ao redor delas. Lá dentro, ela se desculpou com Coco por ter descontado medo nela. Coco disse que não precisava se desculpar, pois aquilo era culpa dela. Mesmo assim, Tetia odiava ter descontado seu pânico em Coco, quando deveria protegê-la por ter mais experiência. Coco não queria que Tetia se sentisse mal, então elogiou a proteção das outras e apontou que a bola fofa era super confortável. Tetia explicou que era uma criação pessoal, inspirada no sonho de infância de dormir sobre as nuvens. Ainda imperfeito, ela esperava um dia submetê-lo para aprovação geral. Pode não ser útil, mas era o sonho dela, assim como o de Coco era virar bruxa e salvar a mãe. Tetia disse que nenhuma delas deveria desistir. Nesse momento, Agot enfiou a cabeça para dentro, tendo ouvido tudo. Ela disse que não havia problema em perseguir sonhos, mas, para criar a sensação de dormir em nuvem, precisava de algo sólido como algodão, não nuvens reais. Tetia argumentou que isso arruinaria o sentido, pois seria só um colchão. Deixando o feitiço de lado, Agot alertou sobre um feitiço mais problemático, um selo de repetição as impedia de sair, não importa o quanto andassem. Precisavam encontrar e destruir o selo. Coco lembrou que viu um selo mágico no teto. Agot confirmou que devia ser ele, mas o dragão o protegia. Agot preparou feitiços de fogo, mas Coco a interrompeu, dizendo que não funcionaria. O fogo de Agot desacelerará o dragão, mas não causará dano real, pois dragões são resistentes ao fogo. Agot perguntou a Coco qual feitiço usar, mas Coco achava arriscado lutar e tinha outro plano. Desenhou um diagrama, usar o feitiço de Tetia para distrair o dragão e alcançar o selo no alto. Em um lugar frio, o réptil certamente buscaria calor. Agot achou o plano bobo, mas tecnicamente possível. Tetia e Rishi concordaram. Coco se inspirou em Kefri, que dizia que magia deve fazer todos felizes, e aquilo não machucaria ninguém. A filosofia ressoou com Agot, que não tinha outra ideia. Assim, concordaram em trabalhar juntas. O primeiro passo era tornar as nuvens de Tetia sólidas o suficiente para o dragão. Pensaram em papel picado, roupas ou cabelo, mas Agot descartou por serem insuficientes. Então Agot sugeriu areia. Rishi transformará materiais da parede em areia fina com seu feitiço de quebra-muralha. Areia fina é macia ao deitar. Agot criou um selo para deixar a areia mais fina e Tetia começou a copiá-lo. Coco se impressionou com a rapidez de Rishi. Enquanto Rishi trabalhava, Agot pediu que Tetia criasse um feitiço para reunir areia no centro e outro para conter tudo. Coco perguntou se podia ajudar, mas Agot, achando suas habilidades ainda insuficientes para alto risco, mandou-a ficar parada para evitar acidentes. Coco obedeceu e sentou num canto. Entediada, pegou um feitiço descartado de Agot e admirou a perfeição do círculo. Observando Agot, viu que ela traçava o círculo no ar primeiro e depois seguia com um movimento suave. Coco nunca pensara nisso e decidiu praticar. Felizmente, nada deu errado. À noite, nenhuma das outras descobrira como fazer uma almofada de areia estável.
Com pressão deixaria dura, e o selo de ar não seguraria o peso do dragão. Foi quando viram uma luz. Coco criará uma bola de fogo estável. Tetia e Rishi a parabenizaram, pois era a primeira vez que durava tanto. Coco explicou que apenas imitar a técnica delas, embora tenha demorado. Agot não se impressionou, mas a menção à repetição lhe deu uma ideia: usar múltiplos feitiços repetidos para estabilizar a areia. Coordenaram os feitiços e se dividiram, Coco com Tetia de um lado, Agot com Rishi do outro. Desenharam os feitiços de quebra-muralha e estabilização. Ao sinal, completaram os círculos, e uma explosão transformou o chão em areia. Correndo para um local seguro, completaram os outros selos até formar uma enorme nuvem de areia. O plano funcionou, o dragão foi atraído e se deitou, adormecendo imediatamente graças à repetição de feitiços de restauração que mantinham a forma. Restava passar furtivamente pelo dragão e chegar ao selo. Encontraram o selo, mas não reconheciam o feitiço. Ainda assim, era o que as prendia, então quebrá-lo permitiria a fuga. Em Khan, Kifre investigava o beco e não encontrava vestígios. Tartar chegou, confuso, pois lembrava que ali havia calçada, mas agora só havia terra. Kifre inspecionou pedras quebradas com selos de lançamento. Ao levantar uma, ela se ativou e o empurrou para trás, junto com Tartar. Do outro lado, Tetia quebrar o círculo, desfazendo o selo espacial e abrindo uma passagem. No entanto, a comoção acordou o dragão, furioso. Ele bateu o rabo na torre, derrubando Agot. Sem suas sapatilhas de voo, ela cairia fatalmente, mas Kifre apareceu a tempo de salvá-la. Voando de volta ao topo, ele absorveu a água das nuvens, criou um dragão de água gigante e nocauteou o dragão original. Agot, Tetia e Rishi estavam salvas com Kifre, mas Coco sumira. O bruxo de chapéu de abas a havia pegado. Inconsciente, Coco ouviu em sua mente o bruxo dizer que estava satisfeito por a semente plantada há anos atrás ter enraizado, e que seu pequeno teste a ajudara a crescer. Ele deu a ela um presente de conhecimento que Kifre nunca ensinaria. Quando Coco acordou, estava de volta a Khan com Kifre e as outras. Disseram que a encontraram desacordada nas escadas. Kifre perguntou se o chapéu de abas fizera algo, mas Coco não se lembrava. Noah chegou, aliviado. Kifre pediu um favor, descobrir que tinta foi usada nos selos de lançamento, mas sem relatar aos cavaleiros. Noah relutou, pois é dever relatar magia proibida, mas o olhar frio de Kifre o fez concordar, com o pressentimento de que aquilo não terminaria bem. Coco continua praticando seus feitiços, mas a frustração só aumenta porque todas as suas linhas saem tortas, já que ela nunca teve a chance de escolher uma pena adequada para si mesma e para Corin. Embora consiga desenhar linhas retas com a pedra de pigmento graças à sua habilidade com tecidos, o instrumento é grande demais para papéis pequenos, limitando seus avanços. Além disso, ela se culpa por não ter conseguido lançar um único feitiço útil quando ficaram presos na armadilha, mas mantém a determinação de aprender a usar a pena. Enquanto isso, Agot, embora extremamente irritada com o barulho que Coco faz, passa a respeitar seus esforços. Em vez de gritar, Agot decide se retirar para as planícies e praticar seu feitiço de luz. Fechando os olhos sobre uma saliência, ela ativa a magia, mas o pilar de luz que emerge é fraco e instável, evidenciando que ainda precisa de muito treino para desenhar feitiços com a mesma maestria de Kifre. Exausta após tantas tentativas, Coco está prestes a deitar para uma soneca rápida ao ar livre quando Kifre surge e alerta sobre o risco de pegar um resfriado. Ela se assusta, pois não o tinha notado, e confessa que não pretendia dormir, mas seu cansaço é evidente. Preocupada com o teste na torre de tons, ela desabafa que sente não estar progredindo e teme nunca conseguir completá-lo. Percebendo quão abatida ela está, Kifre a convida para acompanhá-lo por um instante. Na cozinha, ele pega uma panela de ensopado que preparou há 2 anos e pede que ela prove. Coco adora o sabor, mas entra em pânico ao saber da idade da comida. Kifre a tranquiliza, explicando que a panela possui um feitiço de renovação que mantém o prato exatamente como no dia em que foi feito, sendo necessário apenas redesenhar o encantamento periodicamente. Em seguida, ele tira alguns inhames capa e desafia Coco a assar um usando o feitiço de bola de fogo que ela aprendeu recentemente. Animada, ela aceita e começa a desenhar enquanto Kifre prepara o jantar. Após alguns minutos, Coco consegue montar uma bola de fogo perfeita, mas ao colocar o inhame sobre ela, o vegetal cai diretamente na chama e a apaga. Confusa, ela não entende o erro, e Kifre explica que os inhames são pesados e exigem um feitiço de levitação para flutuar sobre o fogo. Coco tenta novamente, mas exagera na levitação, deixando o inhame longe do calor. Ela testa várias combinações, incluindo uma que acidentalmente gera um pilar de fogo que incinera o inhame. Apesar dos fracassos, Kifre a encoraja a persistir. Por fim, ela encontra o equilíbrio perfeito, cozinha o inhame e o retira com uma pinça, orgulhosa por completar a tarefa. Kifre a parabeniza, e o sucesso melhora visivelmente o humor dela, exatamente como ele planejava. Para inspirá-la ainda mais, Kifre compartilha uma história de seu aprendizado. Sua primeira magia dominada foi a da água, motivada pelo fato de não saber nadar e odiar se molhar, além de querer evitar tarefas de lavanderia. Ele ensina que a preguiça, quando bem direcionada, é uma excelente motivação para desenvolver novos feitiços, e sugere que Coco busque aplicar a magia em seu dia a dia para ganhar intimidade com os encantamentos. Pouco depois, Tete e Reixa entram na cozinha, atraídas pelo aroma da comida, e se oferecem para ajudar, mal podendo esperar pelo almoço.
Com os toques finais do fogo de Coco, a refeição fica pronta. Antes de comerem, Coco sugere que comam ao ar livre, aproveitando o belo dia. Keefrey gosta da ideia, já que faz tempo que não faz um piquenique, e vai preparar os utensílios. Coco convida Agot, mas ela recusa, alegando que pretende trabalhar enquanto come e, além disso, afirma que o tempo lá fora está péssimo. Para surpresa de todos, começa a chover, frustrando os planos do piquenique. No entanto, Keefrey não entende a decepção, já que eles têm magia para resolver o problema. Ele lança um feitiço de guarda-chuva, e as garotas se animam novamente. Todos saem, encontram um bom lugar e desfrutam da refeição sob a proteção mágica. Coco, porém, acha que a diversão seria completa se Agot participasse. Assim que a chuva cessa, ela volta ao ateliê para chamá-la, mas quem atende a porta é um homem desconhecido e de mau humor, o que a assusta. Felizmente, Keefrey está perto, e ela corre até ele. Keefrey reconhece o visitante, o Ruggill, e se desculpa por não tê-lo recebido. Quando o Ruggill pergunta quem é Coco, ela se apresenta como aprendiz, mas ele reage com desagrado, questionando por que Keefrey aceitou um aluno escondido. Keefrey tenta explicar que o caso de Coco é especial, pois ela foi vítima de magia proibida. Ao ouvir isso, o Ruggill interrompe bruscamente, agarra Coco e anuncia que a entregará aos Cavaleiros Morares, afirmando não querer envolvimento com as toucas. Keefrey não permite que isso aconteça, lança um feitiço de água para bloquear o caminho e declara que fará de tudo para impedi-lo, ameaçando o Ruggill. Ciente do poder de Keefrey, o Ruggill para e aceita conversar dentro do ateliê. Lá, Keefrey explica tudo o que ocorreu antes de aceitar Coco como aprendiz e apresenta o Ruggill como o olho vigilante do ateliê, um inspetor enviado para garantir que as regras da sociedade mágica sejam cumpridas, e Keefrey está quebrando uma das maiores. Ele se defende dizendo que apagar as memórias de Coco eliminaria todas as pistas sobre as atividades das toucas. O Ruggill rebate que investigar as toucas não é função deles, mas sim dos Cavaleiros Morares, e insiste que Keefrey deveria deixar que lidassem com o assunto. Keefrey, no entanto, não recua. Coco, confusa, pergunta o que são os Cavaleiros Morares, e Keefrey explica que eles representam a ordem moral da magia, controlando o que é proibido e apagando as memórias de qualquer um que se envolva com tais práticas, sem exceção. Coco fica aterrorizada com a possibilidade de perder todas as suas memórias sobre magia, incluindo seu amor por ela. Keefrey a tranquiliza, afirmando que se o grande salão quiser apagar as memórias dela, terá que apagar as dele também. Diante da seriedade de Keefrey, o Ruggill cede, permitindo que ele faça o que quiser por enquanto, mas avisa que o denunciará imediatamente se algo der errado. Com a situação resolvida, Keefrey manda as meninas se lavarem e se prepararem para dormir. Após o banho, Coco procura seu amigo Escova para levá-lo para a cama, mas, para seu desespero, vê o bichinho entrar no quarto de Ruggill. Ela precisa recuperá-lo, mas ao se aproximar da porta, vê um aviso: quem bater será amaldiçoado. Levando a sério por saber que o Ruggill é um bruxo, ela decide entrar sem bater. Silenciosamente, procura pelo brinquedo, mas um espirro a denuncia. Ela se desculpa freneticamente pela invasão, mas o Ruggill, mais irritado do que furioso, revela que a placa é apenas um blefe para manter as pessoas longe. Ele já havia encontrado o amigo Escova e o devolve a ela. Percebendo que Coco ainda está molhada do banho, ele usa um de seus anéis mágicos para secá-la, deixando-a maravilhada com a possibilidade de criar tais acessórios. O Ruggill explica que possui vários anéis com feitiços gravados e não quer que ela pegue um resfriado sob sua responsabilidade. Ele pede que ela saia para que ele possa dormir, mas Coco se abaixa de repente, encantada com a magia de brilho embutida nos azulejos. Ela conta que aquele foi o primeiro feitiço que viu e o responsável por seu amor pela magia. O Ruggill revela que a criação do caminho de pedras brilhantes foi sua, funcionando pela sobreposição de pedras que ativam um encantamento com a pressão dos pés. Ele minimiza a proeza, mas Coco insiste que é seu feitiço favorito, pois, mesmo sem poder usar magia na época, aquela experiência a fez sonhar, e ela é profundamente grata a ele. O Ruggill não imaginava que sua criação tivesse tanto impacto e sente seu coração se aquecer com a alegria genuína de Coco, mas ainda considera um imã de problemas e a expulsa, ordenando que vá dormir. No dia seguinte, a chuva continua e Agot, embora incomodada com o barulho, consegue avançar significativamente no desenho do feitiço de luz, que agora está mais estável. Confiante, ela acredita que passará no próximo teste, consequentemente, terá permissão para participar de missões externas. De repente, batidas frenéticas na porta interrompem sua concentração. Ela atende e encontra um homem em pânico implorando pela ajuda de Keefrey. Seu filho está preso em uma enchente perto da ponte, e é perigoso demais para qualquer um se aproximar sem ser levado pela correnteza. Keefrey concorda em ajudar imediatamente e está prestes a pedir que as garotas esperem, mas Agot interrompe, declarando que quer ir com ele e jurando que será útil. Keefrey tenta argumentar que há muitas pessoas não bruxas e ela ainda não fez o teste para lançar feitiços sem expor a magia. Agot o interrompe, dizendo que praticou sozinha por muito tempo e que é dever do mentor criar oportunidades para ela ganhar experiência. Keefrey entende, mas acha cedo. Horaio intervém e diz que vai seguir o homem até o acidente para montar um portal e quer levar Agot como ajudante. Ela fica animada e corre para pegar o chapéu e o casaco.
Kifrey vai contestar, mas as outras garotas também querem ir. Oluio diz que ele precisa parar de se preocupar tanto, pois elas só aprenderão com experiência real. Kifrey entende, mas ainda teme por Agot, que foca mais nas frustrações do que nas conquistas. Se não tomar cuidado, a pressa pode levá-la a errar. Pouco depois, Ruil e Agot vão a cavalo até o local. Oluio avisa Agot para não derrubar as coisas, pois o terreno é instável. Chegando à ponte desabada, vem a gravidade, a carruagem está prestes a ser arrastada. As pessoas se aliviam com a chegada das bruxas. Oluio monta o portal e entrega a Agatha os anéis de secagem, pedindo que ela seque as pessoas. Agot se decepciona, achando pouco, mas Ruil lembra que pequenas tarefas também são importantes e que haverá melhores oportunidades no futuro. Agot, porém, interpreta isso como se ele a tratasse como criança ignorante. Ela se irrita, pois trabalha duro para provar seu valor. Com o portal pronto, Kifrey e os outros atravessam. Oluio voa até a carruagem para resgatar as crianças. Kifrey crava uma espada mágica no leito do rio para conter a água, mas precisa de muito esforço para mantê-la firme. Ele pede que Oluio se apresse. Régio resgata o primeiro par de crianças e volta para a última. Quando a última criança é salva, Kifrey retira a espada e golpeia o rio, criando uma onda que reduz a corrente a velocidades seguras. Todos saem ilesos. O pai fica aliviado ao ver o filho bem. Cousteau se desculpa por tentar proteger os produtos de Daga, mas Daga diz que o importante é ele estar bem e agradece a Kifrey e Ruil. Kifrey diz que não foi nada e oferece remédios para os feridos. Ele então vê as garotas admiradas pela espada mágica. Coco pergunta o que é, e ele explica que é a fém de chuva, com feitiços de água inscritos, capaz de dividir um lago. Ted pede para segurá-la, mas ele recusa, dizendo que é perigoso demais para crianças sem treinamento. Oluio diz que vai rio acima para verificar, e Kifrey decide ir rio abaixo com Tatia. Régio leva Raquel, enquanto Coco e Agot ficam para tratar os feridos. Coco fica feliz, mas Agot parece incomodada por ficar só com ela. Coco acha que é porque ainda não consertou os sapatos voadores e promete fazer isso logo. Enquanto as pessoas recuperam a carga, Custa comete uma loucura, desce numa fenda criada pela água na encosta para pegar uma caixa, esquecendo que o local é instável. Antes que Dagda o convença a sair, a encosta desaba, soterrando Custous. Dagda fica desesperado e tenta descer, mas Agot o segura. Ela vê o chapéu de Coco no fundo e teme que ela tenha sido enterrada, mas Coco está na borda da água. Custous, porém, está com uma enorme rocha sobre ele. Coco não consegue ajudá-lo. Dagda implora a Agot que salve Custous, pois ela é a única esperança. Agot vê ali a chance de fazer algo importante. Kifrey e Oluio estão ausentes, e ela não tem os sapatos voadores para chamá-los. Além disso, Coco também está em perigo. Tudo justifica o uso da magia. Mas quando ela concorda em ajudar, as pessoas se aproximam, e a atenção repentina desperta o Tep de Agot, que relembra a rejeição da mãe por não ser talentosa o bastante. Coco a chama, perguntando se pode ajudar. Agot se lembra das palavras de Oluio sobre paciência. Ela via aquilo como prova pessoal, mas agora entende que é uma questão de vida ou morte. Ela pede que Coco descreva a situação. Coco diz que não está ferida e a corrente não a leva, mas a lama a prende. Custous está inconsciente com a perna esmagada, e a rocha é enorme. Sem magia, ninguém o salvaria. A bolsa de Coco molhou, e seus desenhos ficaram inúteis. Além disso, Agot não pode desenhar na frente dos civis. Enquanto isso, na Torre Mágica, Isti recebe relato de um incidente na aldeia. Uma coluna de água imensa surgiu no rio. Eles partem para investigar. Na base do penhasco, Coco sai da água, mas sua bolsa ainda está molhada. Ela pergunta se Agot ainda tem os anéis de secagem. Agot os joga para ela, e Coco os usa para secar a bolsa. Mesmo com os materiais secos, Coco não pode desenhar com todos observando. Normalmente, as bruxas escondem as mãos sob a capa. Agot consegue fazer isso, mas Coco não. Então Agot chama a atenção de todos, se apresenta como a aprendiz mais promissora de Kifrey e promete salvar Custous. Enquanto fala, desenha um feitiço de luz sob a capa, criando um pássaro luminoso que serve de sinal para Kifrey e Oluio e distrai os civis. Lá embaixo, Coco prepara o feitiço de levitação, mas percebe que seu papel não é suficiente para levantar uma rocha tão grande. Ela tenta achar um jeito de rolá-la. Custous recupera a consciência, tonto, e Coco se identifica como uma das bruxas que vieram ajudar. Ele se alivia, pois viu o pássaro de luz e achou que estava morto. Coco explica que foi um feitiço da amiga. Isso lhe dá uma ideia. Em cima, as pessoas dizem que o feitiço de Agot foi bonito, mas não resgatou ninguém. Perguntam se ela realmente tem um plano. Agot não sabe responder, pois só ganhava tempo. Dagda, impaciente, decide descer sozinho. Agot tenta impedi-lo para que ele não veja Coco desenhando. Felizmente, Coco já resgatou Custous e flutua de volta. Todos se aliviam. Coco abraça Agot assim que a vê. Agot pergunta como ela fez. Nota areia nas roupas de Coco. Coco explica que o pássaro de luz a lembrou do dragão e do feitiço quebra-muralha que usaram para criar areia. Ela usou o mesmo feitiço para destruir a rocha.
Está feliz por ter salvo Cousteau e promete que um dia salvará a mãe também, não importa quanto tempo leve. Pela primeira vez, Agot sente respeito genuíno por Coco. Mas, de repente, as duas são amarradas por uma fita e puxadas para o ar. Coco não entende nada, mas Agot reconhece as roupas dos bruxos que as prendem, são os Cavaleiros Morares. Se eles estão aqui, a situação é grave. Os Cavaleiros as acusam de associação com os Chapéus de Abas. Agot tenta explicar que são aprendizes de bruxa, mas Ish aponta para o feitiço lançado. Coco olha para baixo e se assusta. Ela desenhou apenas um quebra-muralha, mas toda a encosta virou areia e o rio foi vaporizado. Ela não sabe como isso aconteceu. Os cavaleiros dizem que é magia proibida e que ela será punida. Coco tenta se explicar, mas Ish não ouve e prepara o feitiço apagador de memórias.